Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Se é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde eu falo de ser humano para ser humano, sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo nesse canal. Estou aqui de volta com pouquíssimo tempo, estou muito feliz com isso, né? Que eu andei aí 2, 3 semanas já apareci por aqui. E eu vim trazer aqui um vídeo que eu já estava me preparando, já tinha um tempo para poder gravar esse vídeo aqui, onde eu fiz uma lista, né? Porque eu amo lista. E eu fiz uma lista com cinco coisas que Deus nunca disse, né? E eu fiz uma lista e vim trazer, compartilhar com vocês aqui hoje. E por que eu fiz questão de compartilhar trazer esse vídeo aqui no canal? Porque existem várias versões de Deus. Calma que eu vou te explicar, não fica confuso não. Existem, até você conhecer Deus de verdade, até você saber quem Deus é de verdade, quem Jesus é de verdade, a gente tem várias visões, várias versões de Deus. E quais versões são essas de Deus que a gente tem? As versões que a gente escuta os outros falar, né? Então, uma pessoa vem falar algo sobre Deus e você vai lá e é como se fosse um quebra-cabeça. Você escuta alguma coisa sobre Deus e vai lá e monta uma partezinha. E outro fala outra coisa sobre Deus, você vai lá e monta outra partezinha. E ao final disso, você vai ter a versão que você criou de Deus a partir daquilo que você ouviu as pessoas falarem. Só que a gente só conhece Deus de verdade quando a gente passa a buscar Ele, né? E isso é uma coisa que é particular, né? É uma experiência que é particular. Eu falo por mim porque, né? Eu já falei aqui no canal que fui criado numa família cristã, mas que o meu conhecimento de Deus mesmo, né? De intimidade, de relacionamento, eu só tive bem mais velha, né? Depois que eu já estava saindo da adolescência já, que eu comecei a buscar Deus e conhecer Deus de verdade, comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus. Então hoje eu conheço o Deus que eu sirvo, o meu Deus, e não é mais o Deus que eu escuto as pessoas falarem sobre ele. É um Deus que eu de fato conheço, até pela leitura da palavra, porque a palavra é onde Deus se revela, né? É a partir da leitura da palavra que a gente também conhece a Deus. Então, eu tô aqui com a minha lista e vim trazer 5 coisas que Deus nunca disse, né? Apesar de muitas pessoas aí pregarem ou falarem coisas relacionadas a isso, mas biblicamente são coisas que Deus nunca falou, né? Então, o primeiro item da minha lista de coisas que Deus nunca falou é que não íamos sofrer. Gente, Deus ele nunca falou na palavra dele que nós não íamos sofrer. Até porque se Deus falasse isso, ele seria injusto, né? Porque a gente está no mundo onde o sofrimento acomete todo mundo. O sofrimento é diário, é constante. A gente liga a televisão, o que a gente se depara é sofrimento, né? De 100% das notícias que você vê no jornal, 99,5% são notícias ruins. Então, tem pessoas sofrendo o tempo todo e sofrendo por N coisas. Então, seria até injusto da parte de Deus falar que, não, o povo que me serve, que me reconhece como Deus não vai sofrer. Não, Deus ele não é injusto. O sofrimento está aí. É uma consequência do pecado e atinge todo mundo. Atinge a mim, atinge a você. E quando falo de sofrimento, falo de qualquer tipo de sofrimento, né? E ele deixa bem claro isso lá no livro de João. Vou botar a referência aqui se eu editar esse vídeo. Lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, o próprio Jesus fala assim: olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, aqui nessa palavra, Deus deixa claro que o sofrimento vai acontecer. E ele já fala isso para que a gente fique em paz. Essa questão de Deus falar que a gente fique em paz é ele querer dizer que ele vai estar com a gente. Ainda que o sofrimento aconteça e que a gente passe pelo sofrimento, ele vai estar conosco, né? Porque ele é a nossa paz. E ele fala que a gente tenha bom ânimo, né? Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele passou por aqui e venceu. Então, com certeza, com ele, a gente também vai vencer. Mas ele nunca falou que não iríamos sofrer. Pelo contrário, ele falou que a gente ia ter sofrimento tanto quanto qualquer outra pessoa. Na minha lista, no número 2, eu coloquei que Deus nunca disse que ia ser fácil.
Gente, isso aqui é muito importante falar isso aqui. É muito importante falar isso aqui, que Deus nunca falou que ia ser fácil, porque é aquilo, eu sempre falo isso aqui no canal, né? Que ter uma fé em Cristo é simples, é simples, mas não é fácil. É simples de você entender, é simples de você chegar até Cristo, mas não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a coisa mais difícil de você fazer quando você começa a servir a Deus é negar a você mesmo, é negar as tuas vontades, é negar aquilo que você quer para poder viver na dependência de Deus, para você poder viver aquilo que Ele tem para você, sabe? Eu posso dizer que é difícil, mas a melhor coisa que tem é viver na dependência de Deus. Porque Deus, ele sabe perfeitamente o que é melhor pra gente, gente. Olha, eu falo isso aqui, mas eu falo assim do fundo da minha alma. Porque desde o ano assim da pandemia para cá, eu tenho vivido momentos assim incríveis pelo fato de eu estar começando a entender o quanto é necessário viver na dependência de Deus. Porque quando a gente confia em Deus, quando a gente confia em Jesus, né, ele faz o melhor pra gente. Sabe aquele pai que o filho queria só uma bicicleta, o pai vai lá e surpreende o filho com algo que o filho nunca imaginou? É assim que Deus faz na nossa vida, né? Deus, ele dá pra gente o melhor, enquanto a nossa mente alcança aqui, a de Deus alcança tudo isso. Então vale a pena confiar em Deus. Então, ele nunca falou que ia ser fácil, né? Porque negar as nossas vontades é a parte mais difícil, né? Alguém vem e te dá um tapa na cara, o teu desejo é dar outro na pessoa. Só que você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar o seu eu, a sua vontade, para poder viver o melhor de Deus. E apesar de ser difícil, é a melhor escolha que existe. E nessa lista número 2, né, que não é fácil, está dentro desse versículo que eu li de Marcos 16:33, que a gente vai ter aflição e que a gente vai ter que ter bom ânimo. No final desse versículo fala, tenha bom ânimo, né? Se tá falando para você ter bom ânimo, é porque não vai ser fácil. Vai exigir de você, vai exigir de mim um esforço além daquele que a gente já faz para poder superar todos os dias a nossa vontade de carnal, né? A nossa vontade carnal de fazer o que é errado, de fazer o que a gente não deve fazer, né? Então, número 2, Deus nunca disse que ia ser fácil, né? Mas apesar de não ser fácil, Ele sempre estará conosco. Isso é o que mais importa, né? Aqui no número 3, Deus nunca disse que a gente não ia chorar, gente, né? Esse negócio de pregação de felicidade constante, felicidade eterna, sabe? Felicidade o tempo inteiro, 24 horas por dia, isso não existe. Porque a gente é um ser humano com altos e baixos de emoções. Vai ter momentos que você vai estar feliz, vai ter momentos que você vai estar triste, vai ter momentos que você vai estar com raiva, vai ter momentos que você vai estar irado, vai ter momentos que você vai estar cansado, desanimado. Por quê, gente? Porque todos esses sentimentos é o que forma o ser humano. O ser humano é isso. O ser humano é dotado, é constituído de todas essas emoções. Se a gente fosse feliz o tempo todo, não iria ser normal, né? Então, Deus nunca disse que a gente não ia chorar. Só que para tudo aquilo que a gente vai passar, Deus, ele já tem um remédio, ele já tem a cura para dar pra gente, né? E lá em Mateus 5:4, Jesus fala assim, olha, bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Então, olha só, apesar da gente chorar, de ter momentos que vão ser tristes, né? Pode ser que a gente chore de alegria também, mas para precisar de consolo é porque vai ser um momento triste. Então, apesar da gente passar por momentos tristes, né? Por momentos de perda, de sofrimento, por momentos de angústia, por momentos de desespero, ele fala que a gente é feliz por quê? Porque nesses momentos ele estará conosco para nos consolar. Então, guarda aí. Deus, ele nunca disse que a gente não ia chorar, mas ele disse sim que nunca vai faltar consolo para aquele que chora, tá bom? Então, se você está chorando, fica tranquilo. Deus tem consolo para você, tá? E aqui na minha lista número 4, na número 4 da minha lista, Deus, ele nunca falou que a gente ia ganhar o tempo todo. E engraçado, eu acho engraçado dessa lista, é que ela vai totalmente contrário daquilo que a gente vê. Que na cabeça da gente a gente tem que ganhar o tempo todo, a gente tem que ser feliz o tempo todo, a gente não pode sofrer. E o que fala na palavra de Deus é totalmente o contrário, gente.
né? Para quem acha aí que a gente vai ganhar o tempo todo, não vamos ganhar o tempo todo. Até na guerra contra a gente mesmo, vai ter momento que a gente vai se sentir. Até na luta contra a nossa carne, a gente não vai ganhar o tempo todo, né? O próprio apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria fazer, ele estava constantemente fazendo. Por quê? Porque até na luta da gente contra a nossa carne, para procurar fazer o que é certo, a gente nem sempre vai ganhar, né? Vai ter momentos que a gente vai perder, né? Em outros casos também a gente vai perder, né? E o próprio Deus, ele fala isso, né? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, ele fala aqui: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, o que Deus está querendo dizer é que para servir a Ele, para ter uma vida, uma comunhão com Ele, a gente vai ter que renunciar a muita coisa, a gente vai ter que perder muita coisa. A gente vai perder amizades, a gente vai perder relacionamentos, a gente vai perder aplausos. Muitas das vezes as pessoas vão deixar de nos admirar porque a gente decidiu servir a Deus. Mas ainda que esses momentos de perca cheguem na nossa vida, eles vão ser necessários para que a gente ganhe algo muito maior. Então, o que eu quero falar com isso? É que às vezes a gente precisa perder uma coisa para poder ganhar outra muito maior, né? É questão de escolha, né? A gente é que decide se a gente quer ganhar em detrimento de ganhar aquilo que é maior, se a gente quer ficar com isso aqui e perder isso aqui, ou se a gente quer perder isso agora para ganhar um futuro com Cristo, né? Então, aqui no capítulo, no quinto item da minha lista, tá, Deus nunca disse que era obrigação, que a gente tinha obrigação de servi-lo, né? Deus, ele não é um pai narcisista, né? Ele não quer que a gente sirva ele por obrigação. Pelo contrário, né? Em todo tempo, o livre-arbítrio do homem é respeitado. O homem decide, né? E faz as suas escolhas. A gente faz as nossas escolhas, né? Só que, como eu sempre falo aqui no canal, nós somos o fruto das nossas escolhas, daquilo que a gente escolheu viver, daquilo que a gente escolheu fazer, né? Vão ter escolhas que a gente vai conseguir voltar atrás e consertar, só que vai ter umas que não. Vai ter umas que não vai ter mais jeito de a gente consertar, né? E tem umas que tem um tempo para você consertar, né? Como as nossas escolhas aqui na Terra. A gente vai ter um tempo para consertar elas, mas depois que a morte chegar, acabou o tempo de consertar, né? Então, Deus nunca falou que era uma obrigação servir Ele. E eu trouxe isso no último vídeo, quando eu falei no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, que o próprio Jesus ali no meio daquela multidão, ele fala que quem quiser vir, eu vou fazer esse caminho e quem quiser vir comigo após mim, né? Quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, né? Nega as suas vontades, nega os seus desejos, nega as suas certezas, as suas convicções e vem, né? Então, nós não somos obrigados. Em nenhum momento Deus nos obriga a fazer nada, né? Nós o seguimos e nós o servimos porque queremos, né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu fui criada na igreja, né? E às vezes quando a gente é criado na igreja, a gente tem a fé que nossos pais têm. Mas em algum momento da vida a gente precisa entender a fé que a gente pratica e ter um encontro de verdade com Deus e entender quem é esse Deus de verdade. E a partir desse ponto, né, é o ponto que a gente decide se a gente quer continuar ou se a gente não quer, né? Então, gente, esse foi o vídeo que eu separei aqui hoje, né, para poder trazer para vocês esse conteúdo e que eu espero muito que possa ter abençoado a sua vida, tá? E se abençoou, por favor, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Eu espero que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!